algo vinculado à militância, né? Sou professor, afinal de contas, né? Sou implicado, né, com essa carreira profissional e não abro mão de que a formação e trabalho docente estejam sempre privilegiados nos debates sobre as questões e as pautas educacionais. Portanto, o nosso abraço, a nossa alegria, a nossa satisfação estar aqui essa noite. Tá? Eu gostaria de começar conversando com vocês sobre algo que é muito contemporâneo, né, e que nos traz também a oportunidade de falar sobre as questões do projeto político-pedagógico, né, em face do que eu já estava conversando com Rosemary e com parte do grupo que estava aqui presente, né, nas preliminares do nosso trabalho, o que está acontecendo, por exemplo, na educação integral hoje. Né? A educação integral poderia muito trabalhar, né, em vez de reduzir, e aí essa é uma crítica que nós fazemos ao MEC, temos conversado com as coordenadoras, né, Raquel Franzin, Aline Zero, do Ministério da Educação, né, da política de educação integral, de que educação integral não é só currículo. Se eu estou falando de um campo chamado educação, né, com essa adjetivação, vinculado ao pensamento de Anísio Teixeira, né, e o Anísio Teixeira que sempre foi contemporâneo, né, mesmo quando ele viveu, ele estava à frente dos tempos dele, né, já antecipava a importância de uma educação integral, né, e integrada. Tá bom? O projeto político-pedagógico passa a ser, talvez, né, tanto um analisador como algo de um dispositivo propositivo, né, de extrema valia para o trabalho com a educação integral. Por quê? Tá? Lá no projeto político-pedagógico, você debate, né, os princípios educacionais pelos quais uma instituição, né, um ente institucional, né, conduz as questões educacionais. Isso é obrigatório num projeto político-pedagógico. Lá no projeto político-pedagógico, né, debate-se também as questões de gestão educacional. Tá? No projeto político-pedagógico está presente as questões curriculares, tá? Não como redução, mas como parte importante do projeto político-pedagógico de uma escola ou de um ente institucional do campo educacional qualquer. Tá? Lá no projeto político-pedagógico estão as questões vinculadas, né, à aprendizagem, à formação, tá? As questões vinculadas à avaliação, bom? As condições de funcionamento, né, das escolas, bom? Ao financiamento também, o pedagógico inclui as questões de financiamento como condição, tá, do pedagógico ser qualificado. Tá bom? Lá no projeto político-pedagógico, né, está, né, os debates, os desafios contemporâneos da educação. Então, o que eu vou reduzir, e é assim que está, a educação integral a uma parte do campo educacional, já que eu estou tratando de educação integral, um campo educacional. Tá? Então, assim, seria de bom alvitre uma oportunidade, né, imensa de nós entrarmos na educação integral, né, pela via do projeto político-pedagógico de uma instituição, seja ela qual for. Mas falamos aqui das escolas, né, públicas, das escolas, né, também do campo privado, que tem o seu compromisso público. Né? A gente tem que saber que as escolas privadas são concessões do poder público. Portanto, ela também tem compromisso com as questões públicas. Mas voltemos. Né? Então, assim, uma oportunidade ímpar. Isso eu já conversei com o Ministério da Educação, mas só, não, o que vem de cima é que seja currículo só. Tá? Dentro do campo pedagógico, além daquelas outras questões, dos princípios da educação integral, das diretrizes da educação integral, da legislação da educação integral, das questões, né, das políticas, né, de parceria e assim por diante. Tá bom? Mas, entretanto, perde-se uma oportunidade enorme de tratar com um dispositivo, uma invenção pedagógica que já tem na sua natureza, na sua constituição,
tá? O conjunto das pautas pedagógicas de uma escola que poderiam ser tocadas. E aí, como é que faz para tratar de didática da perspectiva da educação integral? Como é que faz para tratar das questões da aprendizagem da perspectiva da educação integral? Do ensino da perspectiva da educação integral? Tá? Da avaliação da perspectiva da educação integral? Da gestão escolar? Tá? Então, assim, perde-se a oportunidade de, via um documento que é vivo e que tem que ser vivo, tá? É importante, que integra todo o campo, né, educacional de uma instituição, tá bom? E elege-se apenas, né, questões curriculares. Isso é, ao mesmo tempo, né, um equívoco, tá? Ao mesmo tempo, um lapso no sentido de perda de oportunidade, tá? E se joga fora, tá bom? Um dispositivo que já tem essa aproximação facilitada, tá? Com uma ideia de educação integral, porque lá está questões filosóficas, questões sociológicas, questões antropológicas, que têm a ver com a escola, tá? Como ente institucional, infelizmente. Tá? Então, esse é o primeiro item desse slide, né? Que eu chamo de noções e argumentos fundantes, tá bom? Do PPP, tá? Que é a necessidade, nós estamos aqui na Bahia, tá? De alguma forma, né, o MEC dessa vez nos deixou à vontade para dizer, olha, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, quiserem, né, aperfeiçoar alguma coisa, podem, né? E a gente, graças a Deus. Ademais, tem aí outra coisa que vocês verão, né, a prioridade que nós fazemos quando nós aproximamos, né, o projeto político-pedagógico vinculado a um dispositivo formacional. Ou seja, um projeto político-pedagógico é um documento realizado, né, é um documento que deve ser um documento como ato educacional, tá bom? Que não pode esquecer, tá, da sua importância formacional. Tá? Eu distingo, e aqui eu quero mais uma vez, se eu não já fiz isso, porque eu venho fazendo isso há algum tempo, a ideia de formacional e a ideia de formativo, ou formativa. Tá? Quando a gente fala que nós vamos fazer um projeto político-pedagógico formativo, nós estamos afirmando que a formação acontecerá por nossa vontade, como aprendizagem valorada. Isso é muita pretensão. Formação se dá com uma aprendizagem valorada no sujeito que aprende. É irredutível, por mais que seja relacional, em termos culturais e sociais. Tá? Então, quando eu falo que é formativo, tá? É a mesma coisa assim, olha, a minha aula é emancipadora. Ora, cara pálida, vai mais devagar, porque o santo é de barro, tá? Já dizia o nosso Milton Santos, o grande baiano, geógrafo, né, que a emancipação se dá no encontro. Só o encontro vai dizer se houve com o outro, tá? E a outra, se houve realmente processos de emancipação, ou mesmo processos de aprendizagem. Bom, então, assim, quando eu falo formacional, eu estou querendo dizer que tem a ver com o compromisso com a formação. Mas me retiro da ideia, né, que é a ideia muito que veio com a modernidade, de afirmar que uma aula já é formativa, que é uma questão de defeito conceitual. A gente, por exemplo, diz assim, a formação está pronta, porque as cadeiras estão arrumadas, porque o professor está em sala de aula, né, porque o quadro está lá, porque os equipamentos estão funcionando, ou porque, né, alguém ensinou, tá? O outro já aprendeu. A aprendizagem é sempre uma experiência valorada. Alguém dirá, me reconheço ou não me reconheço nesse processo de aprendizagem. Ou seja, é algo que acontece no sujeito e é algo que, para se tratar, tem que se tratar no encontro. Tá bom? No encontro. É o encontro que vai nos dizer, tá certo? Se houve formação ou não. Ademais, falemos do que é formacional.
um currículo formacional, você tem intenções formativas, tá? Um currículo de intenções emancipacionistas, mas não vamos dizer que a nossa aula já é formativa. Isso é pretensioso por demais. Isso está no campo da impossibilidade como afirmação de fora. Porque aprender é uma experiência, tá? Que acontece no sujeito, mesmo que seja coletivo, cultural, né? Que aprende, tá? E que revela o que aprendeu, e que explicita a sua experiência, né? De aprendizagem, de uma forma cometer um certo deslize, a não acertar, a errar, aprender com erros, toda essa complexidade que é o campo da aprendizagem. E aí eu queria dizer a vocês, adiantar alguma coisa que eu estou estudando no momento, que é por conta da minha experiência, né, de professor visitante da Universidade do Porto, recentemente, que é a ideia da aprendizagem universitária como algo identitário. A gente não se aprende na universidade como se aprende no segundo grau, nem em qualquer lugar. Tá? É sempre uma marca identitária de uma instituição. E assusta muito, né, quando a gente entra logo. A gente toma um susto, autonomia, uma série de coisas. E é incrível como a universidade está. Deu-se o ensino, a pesquisa e extensão, todo mundo está aprendendo bem. Devagar de novo, cara pálida, não é porque o santo é de barro, porque não é assim. O pior, a universidade não sabe o que é aprendizagem universitária. A universidade não sabe o que é formação universitária. A universidade não tem políticas para isso, não cuida disso. Esse foi o mote da minha visita acadêmica da Universidade do Porto, que eu tive que tirar leite de pedra, porque lá também, tá, eu fiz uma pesquisa, entrevistei estudantes, e 100% das falas, lá e cá, estou fazendo um trabalho contrastivo, não há cuidado com a aprendizagem, tá? Como ação institucional. Um professor pode cuidar, uma instituição pode cuidar bem, outra pode cuidar melhorzinho e tal, mas eu diria que é uma lacuna ruidosa, é uma falta ruidosa, é uma solidão ruidosa. Bom, mas vamos para cá, para o projeto político-pedagógico. Tá? Também é fundamental que nós estudemos bem o projeto político-pedagógico para saber, né, conceber bem, compreender bem, conceituar bem. Tá? Já há uma leitura, e lembro-me que esse livrinho aqui foi lançado aí, né, com vocês, junto, né, com vocês, tá bom? Herbert esteve aí, falou também dessa obra, que é uma obra extremamente atualizada, tá bom? O projeto político-pedagógico multireferencial, tá? Onde a gente cria subsídios para a gente conceber o projeto político-pedagógico como uma construção coletiva, porque o título, né, ele já é extremamente o subtítulo sugestivo, a reelaboração de projetos político-pedagógicos por coletivos de professoras e professores da educação básica. Veja, isso aí já está nos dizendo que não se trabalha projeto político-pedagógico sobre as pessoas, sobre os educadores, mas sim deve-se trabalhar com os educadores, com as educadoras, tá? E com as comunidades, e com a escola, tá bom? E com a família. Nós temos tecnologia para isso, para ouvir esse conjunto de entes. Tá? E a organização se dá justamente, tá bom? Para que a gente tenha um projeto político-pedagógico, tá? Político porque são opções que uma instituição faz sobre como vai organizar e conduzir seu ato educativo, tá? Como essa organização pode mediar os processos, né, educacionais e de formação. Mais uma vez, a preocupação com o conceito, educação não é igual à formação. Tá? Educação é todo um conjunto de princípios, tá? Um conjunto de sistematizações para dar as condições que as pessoas aprendam, enquanto formação tá, o processo de elaboração da aprendizagem valorada,
onde eu me reconheço ou não me reconheço, né, onde, né, eu vou debater as aprendizagens disponibilizadas para nos formar, tá bom? A gente tem que distinguir isso, mas essa mediação do projeto político-pedagógico quer dizer que trata de um dispositivo vivo, tá? Um dispositivo mediador, bom? Tanto dos encaminhamentos educacionais, como dos processos, né, dos encaminhamentos formacionais, como dos processos formativos, trazendo, né, para esse projeto, né, o passado, o presente e o devir. Bom, a escola tem história. Um ente institucional, educacional, tem uma história que tem que estar posto ali, tá, para ser reconhecido. Tá? Passou aqui, acho que uma a mais, Raquel. Aí. Mantenha, por favor. Tá bom? Ademais, nós temos que fazer, né, tratar o projeto pedagógico, político-pedagógico, como opções engajadas e implicadas. Tá? Nós temos que tomar partido da nossa escola e das ações pedagógicas dos seus educadores. Tá? Isso significa dizer engajamento e implicação. Bom, não é um documento neutro, e nunca será, nunca deveria ser, tá? Mas engajado, implicado, que vai produzir mediações formacionais, né? Formativas, bom? De aperfeiçoamento dos atos educacionais, né? Dos atos de currículo, né? Dos atos didáticos, tá bom? Da arte de aprender, tá? Que é algo que também a universidade não sabe, a escola básica, né, não compreende direito. Comênios, quando falou da arte de aprender, né, diferenciando da arte de ensinar, que é a didática, falou em matética, tá, como arte de aprender, e, infelizmente, né, nossas instituições não conseguem compreender muito como se dá a aprendizagem. Imagina que a aprendizagem deve ser tratada pela ótica do ensino. Não, porque é um outro fenômeno. Tá? A partir da mediação do ensino se dá a aprendizagem, mas também mediada pela experiência do sujeito. Bom? Então, tomar partido do pedagógico, da aprendizagem e formação, né, nesse sentido, tem algo valorado. Né? Queremos um projeto político-pedagógico emancipacionista. Tá? Ou seja, né, que trate, né, o seu conjunto os seus princípios e conjunto de elaborações curriculares, pedagógicas, vinculado ao ensino, à aprendizagem, à avaliação, à gestão, tá? Que produza a emancipação, tá bom? Através dos seus atos, tá? Através do encontro com um coletivo que tem que estar presente, tá? Em todo ato, né, vinculado ao projeto político-pedagógico, que terá que ter também autonomização, uma escola que seja criativa, tá? Uma escola que seja generativa, esse nomezinho que está na moda, né? Tomemos cuidado com essa ideia de inteligência artificial generativa, porque quem são generativos somos nós, que produzimos, né, o algoritmo que produz o que a inteligência artificial, né, chega a produzir. Bom, o processo criativo, a radicalidade do processo criativo está em nós. Bom, a inteligência artificial nunca chegará a tal. Tá? Então, essa ideia de inteligência artificial generativa, a ideia de generativo, né, já vinha sendo debatida por Edgar Morin há muito tempo, há mais de 20 anos, né, quando ele falava dessa educação de uma perspectiva generativa. E agora entra pela via da inteligência artificial. Cuidemos disso. Tá? Por exemplo, um projeto político-pedagógico deverá tratar com esse desafio contemporâneo. Tá? Colocar sobre a égide do debate de um projeto político-pedagógico como entrará a inteligência artificial na escola, o debate sociotécnico, o debate ético, o debate estético, tá? O debate cultural. Bom,
porque é a invenção da nossa cultura. Tá? É o que eu debato com os educadores da educação integral. Vamos tratar de Anísio Teixeira contemporâneo. Não vamos ficar repetindo Anísio Teixeira, não. O reconhecimento do trabalho de Anísio Teixeira com a educação integral, sim, sempre. Tá? É atual. Dia mesmo contemporâneo. Né? É para nos salvar, tá bom? Da barbárie. Porque quando ele fala de educação, né? Ao mesmo tempo técnica, estética, ética, cultural, espiritual, vinculada ao mundo do trabalho, ao mundo artístico, é para nos salvar da barbárie. Tá? Porque o mundo está feio, o mundo está horroroso. Tá? Os governantes totalitários, bom, estão, né, se disseminando pelo mundo afora, tá? Através do ódio, bom, através, né, da exclusão, tá? Onde valores como cosmopolitismo, como solidariedade, como compaixão não valem absolutamente nada para essas pessoas. Tá? E Anísio ele vem trazer uma educação, inclusive, para e pela sensibilidade, quando ele fala uma estética, né, artística vinculada à formação das pessoas. Mas o Anísio contemporâneo, tá? Que trata das questões contemporâneas, porque no tempo dele não tinha inteligência artificial na escola. É um desafio para a educação integral, é um desafio para um projeto político-pedagógico, tá bom? E um desafio muito interessante, que o projeto político-pedagógico justamente traz um conjunto de debates que a escola tem que fazer, não só dizer vamos aprender, porque o que eu ouço hoje, Gilvânia, né, Raquel na escola, para as colegas e colegas aqui presentes, né, é como a gente pode aprender com a inteligência, fazer trabalhos com a inteligência artificial. Não, mas como é que a gente vai tratar com a inteligência artificial? Enquanto uma invenção humana, que para todos os fins práticos, vem para o bem e para o mal, inclusive. É preciso termos essa questão, porque isso é reduzido apenas a um certo instrumentalismo. Nós não queremos instrumentalismo, por exemplo, no projeto político-pedagógico. Nós queremos tratar com o sociotécnico, geografia, da matemática, do português, do inglês, etc. Sim, aprofundar, relacionar, né, como o mundo contemporâneo nos pede, mas, ao mesmo tempo, a partir de uma formação moral, uma formação política, né, uma formação cultural, bem feita, bem consolidada. É assim que a gente vai formar cidadãos competentes e cidadãs competentes, tá? Não é muito mais formada de forma valorosa. Não abrir mão disso, em hipótese nenhuma. Tá? Além dessa questão, né, emancipacionista, né, de uma formação autoral, vinculada à criação, tá? Com responsabilização. A gente não pode dizer, não, agora, né, o que a criança quer aprender, tudo vale, tudo não é bem assim. Nós temos responsabilidade sobre uma formação qualificada que propõe também. E coloca coloca um debate. Eu recentemente fui convidado para discutir Henri Vallon, que é um psicólogo muito desconhecido, né, da psicologia vinculada à educação, por mais que seja o único psicólogo que foi educador mesmo. Tá? Henri Vallon nasceu da educação. E ele vai dizer do desenvolvimento como um processo dialético. O que Vallon diz com isso? Tá? É o encontro entre, inclusive, interpretações diferenciadas. Quando uma criança, entendeu, que já tem o domínio da linguagem, começa a chorar querendo uma coisa, uma mãe diz assim, não chore mais, não, porque se você chorar, eu não lhe dou. Parece um absurdo, né? Você já fale que eu lhe dou. Tá? Essa é uma dialética do desenvolvimento, tá? Que diz assim, a linguagem tem uma função social, diz para a criança, e vamos falar, vamos dialogar, que você já fala, não precisa chorar por tudo. Para Vallon, essa relação dialógica, de responsabilidade, de possibilidades e de limites, produz o desenvolvimento. Diferente de Piaget, diferente até mesmo do Vygotsky, tá bom? Porque Vallon era um psicólogo marxista com uma visão dialética, né, vinculada principalmente à visão dialética de Marx, tá? Que o desenvolvimento tinha a ver com essa relação com a diferença, o encontro com a diferença.
Bom? E também é um projeto político-pedagógico que nos ajuda a tratar com autorização. A ideia de autoria é bacana, a ideia, né, de emancipação é fundante da educação, não pode ter educação sem emancipação, né? A gente está aí vivendo com o machismo, com a misoginia, né? A mulher, hoje, né, se vê também muito desrespeitada por um novo machismo, um novo que produz misoginia, tá bom? Então, portanto, a emancipação é muito importante, já conquistamos muito, né? Eu falo em nome das mulheres, mas algo de um projeto político-pedagógico que vê a aprendizagem como autorização democratizante, é fantástico. Por quê? Porque a ideia de autorização quer dizer assim, ao aprender, ao criar, eu me torno autor ou autora de mim mesma ou de mim mesmo. Veja a diferença. Não é autoria só. Olha, inventou isso. Olha, criou isso. Olha, a aprendizagem, né, foi uma aprendizagem criativa. Não, mas como aquele ser que criou torna-se autor de si próprio. Assim, eu sou competente. Eu posso. Né? Yes, I can. Tá bom? Essa é uma frase, né, universalizada. Eu posso. Tá bom? Raquel, por gentileza. Ademais, nós temos tem que pensar num projeto político-pedagógico contemporâneo. Sabemos que se a disciplina continua nos ajudando, como organização de currículos, a aprofundar, tá? A distinguir os campos, português, matemática, história, geografia, currículo, psicologia da aprendizagem, etc., etc., a lógica disciplinar fundada por Descartes, né, o filósofo das ideias claras e distintas, tá bom? Que organizou e continua organizando os currículos modernos, tá? Não pode ser olhada como uma lógica que compreenda o mundo contemporâneo, que é bem diferente do mundo de 2 séculos atrás. Não precisa nem dizer por quê, né? Óbvio. 2 séculos atrás, tá bom? Cria-se a disciplina pedagógica, que é uma herdeira da forma com que as ciências foram se dividindo. Física aqui, química ali, tá? Geografia aqui, ninguém conversa com ninguém, cada um no seu, né? Criando o seu pacote. Os currículos até hoje são assim, a nossa faculdade de educação, Giovânia, o curso de pedagogia continua disciplinar, altamente disciplinar. O poder da disciplina ainda hoje, eu estou tratando desse debate na graduação agora. E a grande pergunta que a gente faz, inclusive, Giovânia, Raquel e o conjunto de pessoas aqui presentes, tá? É assim, vamos imaginar que a disciplina, há mais de 2 séculos, é um modo de a gente compreender a civilização, tá, que nós vivemos, o mundo que nós vivemos. Só que esse mundo não é mais disciplinar. É um mundo hiperrelacional. É um mundo multifacetado. É um mundo em que a gente está sabendo e está sendo tocado por absolutamente tudo que o cosmo produz. Portanto, uma lógica de dividir o saber em pedaços que não cria relações, que não sabe criar relações, e não sabe que nas relações tem saberes, e que nas relações 1 mais 1 pode ser 3, tá bom? Não pode ficar aprendendo, né, imaginando que aquelas aprendizagens fragmentadas vão fazer a leitura do mundo que nós vivemos. Então, um projeto político-pedagógico tem que apresentar, inclusive, experiências interdisciplinares como importantes. Experiências multirreferenciais, de que saberes não disciplinares também nos formam. Nos formamos no cinema, né? O Brasil está bem de cinema, inclusive, está ótimo de cinema. Tá? Nos formamos nas cidades. O campo da educação integral tem, por exemplo, estudos maravilhosos sobre a cidade educadora. Potencial que as cidades têm de criar uma educação integral via a interdisciplinaridade, né? E a multirreferencialidade, que não é disciplinar necessariamente, porque cinema não é disciplina. Tá bom? Nós temos que, na realidade, né, fazer esse esforço, por exemplo,
A escola, com suas pedagogias de projeto, uma pedagogia de projeto é uma maravilha, um currículo por projeto é uma maravilha para nós, sem muito esforço, fazermos interdisciplinarização, multirreferencialização. Bom, quando um estudante, estudando num projeto, um problema do seu bairro, vai entrevistar um morador antigo, aquilo ali não tá indo para o saber livresco. Vai para o saber da experiência. Aquilo é uma referência, não é uma disciplina. Percebe? E é rico a gente, né, trabalhar com isso, além de ser extremamente motivador para os nossos estudantes. Esse é um projeto político-pedagógico que tem que estar, né, nos seus tempos, a partir da sua contemporaneidade. Tá? Porque a disciplina, vou aqui colocar uma frase que é forte, tá? Que ainda nos ajuda, não estou diabolizando nem bucharizando a disciplina, ainda nos ajuda a aprofundar, a distinguir os campos, mas, olha, essas relações cada vez mais entre os campos do saber, tá? E os saberes não disciplinares cada vez mais são importantes para nós, tá bom? A disciplina está morrendo por falências múltiplas dos seus órgãos, ou seja, não consegue mais ver a realidade. Porque não vê mais um certo fenômenos que o mundo de hoje está produzindo, que nós produzimos. Tá? Então, assim, ademais, né, um projeto político-pedagógico, tá, tem que sair também dos campos específicos do pedagógico, da educação. Porque a educação já é, né, um campo plural. Então, é preciso tratar também com as artes, com as culturas não acadêmicas, não escolares, não livrescas, com o mundo do trabalho, com o mundo da produção, com o mundo das cidades, com o campo, etc., né? Com o mundo da internet, o mundo digital, com a cultura digital. Percebem? Isso é uma exceção do contemporâneo. Isso não significa requinte pedagógico, não. Significa que nós estamos vivendo no mundo, é desse mundo que nós estamos vivendo. E educar é educar para o presente, né, minha gente? Por mais que precisemos do passado, que confrontemos com o devir, né? Mas nós temos que educar para o presente. Né? É preciso também que nós tratemos, né? E aí é uma discussão mais difícil, mas que eu insisto ainda, né? O que é que nós estamos chamando de formação dentro dos processos de aprendizagem produzidos pelo ensino, tá? Pelas mediações diversas que há na escola. Tá? Quando a gente diz que uma aprendizagem é formativa, é porque ela é valorada como algo importante, que o formativo é sempre algo, né, que nós valoramos. Pode ser formativo para mim, pode não ser para a Gilvânia, pode não ser para a Raquel, pode não ser para nenhum de nós aqui. Tá? Se alguém vier com uma belíssima aula instrumentalista, né, eu vou dizer que eu não me reconheço naquilo, aqui para mim não é formativo, porque não tem valor para mim. Tá? Isso já é uma coisa que quase universal, mas que muita gente ainda, eu me assusto, né, com posturas instrumentalistas no pedagógico. Bom, a ação, né, a formação, tá, é sempre uma experiência valorada. Bom, sempre uma experiência valorada. Tá? Outra coisa que a gente tem que discutir com vocês também, né, o diálogo, né, a dialética entre, tá, o instituído, tá bom? Gente, se vocês estão vendo uma zoada aqui, é que me parece que o Bahia está lá, né, ganhando do Internacional em Porto Alegre, então está interferindo aqui. Home office, tá bom? Tem uma gritaria aqui ao meu lado. Não sou Bahia, não, tá? Mas sou Vitória. Mas está acontecendo isso, tá bom? A dialógica e dialética entre, né, o instituído e o instituinte. Tá? Os saberes que estão legitimados, tá bom? Os saberes estão legitimados, e os saberes que são saberes, né, da criação, tá? Que pode acontecer numa aula, pode acontecer no laboratório, pode acontecer numa leitura, tá? Pode acontecer numa peça de teatro, numa poesia, tá bom? Esse é o instituinte, tá bom?
que o projeto político-pedagógico dê abertura, né, para isso. Giovânia, não faça isso, não. Desculpe, minha gente. É, enquanto instituinte pedagógico. Tá bom? Isso quer dizer o quê? O projeto político-pedagógico não é um documento pronto, estável. No mínimo, ano a ano, a escola tem que discutir o seu projeto político-pedagógico como conjunto de ações vinculadas à gestão, ao currículo, à didática, tá certo? Às questões de aprendizagem, às questões de avaliação, tá? As relações, né, interpessoais na escola e assim por diante. Isso é o instituinte. Tá? Portanto, o projeto político-pedagógico, ao mesmo tempo, ele tem que ser instituído e instituinte. Tá? Tem que ser movente, criativo. Tá? Até porque nós estamos tratando de uma coisa chamada educação, que é o desafio para a gente compreender uma realidade que não está parada. Ela pode até se mover com um tempo mais longo, ou como a gente está vivendo hoje, numa velocidade que nos assombra. Haja vista, novamente, o grande desafio, né, que a inteligência artificial está nos colocando em termos educacionais. Não só, né, mas também. Raquel, por gentileza. Então, olha, em síntese, né, projeto político-pedagógico é verbo, ou seja, é ação, é praxis, é dispositivo, tá? E projeto de sociedade. Por favor, não é coisa de uma escola só. Uma escola é um ente social que tem compromissos com a sociedade. Bom, também para nós temos que tocar em algo que é uma escolha, que também tem que fortalecer a diferença. Tá? Não temos que ter medo, tá, da diferença. Tá bom? A diferença não pede mais licença em muitas coisas. A mulher, há muito tempo, não pede mais licença para estudar. A minha irmã, muito mais velha do que eu, né? Eu sou do segundo casamento da minha mãe, mas a minha irmã, que eu chamo de mãe também, quando estudou para fazer economia à noite, apanhou do marido. Hoje, por mais que a violência continue, mas isso a escolha do estudo dificilmente causa, né, essa condição. É uma raridade. Mas antes não era. Né? Então, a diferença se apresenta. Por mais que ainda as mulheres estão sendo aqui e ali desrespeitadas, tá? Olha aí o que aconteceu recentemente no cenário político brasileiro, bom, na Câmara, no Senado brasileiro, né, uma ministra ser desrespeitada, podia ser contradizer as ideias dela, tudo bem, mas desrespeitada. Bom, ainda existe isso e as mulheres têm que lutar para que isso acabe. Tá? A misoginia, o machismo, a violência acabe. Tá? E sabemos que, na realidade, por mais que muita gente ainda lute para homogeneizar o mundo, a riqueza do mundo é a diversidade e a heterogeneidade irredutíveis. É a riqueza do mundo e a escola, né, tem que nos preparar para sermos cidadãos e cidadãs, né, cosmopolitas, né, capazes de pensar, né, em condições para que todos os seres sejam recebidos em qualquer lugar com respeito, dentro das leis, etc., mas com respeito. Mas o mundo está diferente. Tá? Isso não quer dizer que não lutemos para um mundo, né, solidário, mais solidário, e assim por diante. Tá? E já disse isso aqui, esse último tópico, né, de um projeto político-pedagógico que trate, né, da experiência educacional e da experiência aprendente, ao mesmo tempo como uma pauta sociotécnica, sim, os saberes da geografia, da matemática, do português, a responsabilidade, o rigor, o aprofundamento, mas que nós olhemos para uma formação política, que significa como fazer boas opções, tá? Para uma formação ética,
com seres, né, formados por uma determinada moral capaz de compartilhar dignidades como compaixão, solidariedade, sensibilidade, tá bom? Capacidade de empatia, que são valores dignos, tá bom? Que sermos formados para sermos sensíveis. Toda aprendizagem vem com sensibilidade, e toda sensibilidade se aprende. Tá bom? A gente vai aprendendo a ser sensível ao longo da nossa vida com coisas que a gente não imaginava que deveria investir nossa sensibilidade. Tá? É parte de uma preocupação de um projeto político-pedagógico. Raquel, por gentileza. E o projeto político-pedagógico toma a escola como uma ágora, ou seja, como um lugar do debate democrático, sociocultural. Tá? Um espaço-tempo, ao mesmo tempo, local e global, não tem como, para o bem e para o mal, isso é parte de nós. Somos locais, seres ao mesmo tempo locais e globais, né? Singulares e singularizantes, ou seja, capazes de sermos únicos e produzirmos também, né, em relação, tá, uma série de experiências únicas também. Bom? Um espaço-tempo de valorização da formação do trabalho docente. Olha aí. O projeto político-pedagógico não pode esquecer, né, que ali também tem que ser pensado o trabalho docente. As condições de trabalho, tá? O trabalho docente e suas condições, a qualificação do trabalho docente, aí já estão falando de formação. Não é possível, tá bom? Nós estamos virando uma página histórica. Até pouco tempo, as políticas públicas não tocavam no trabalho docente. Não ligavam política pública com formação. Tá? Com muito debate, a gente está vendo agora, tá? Mais recentemente, as políticas públicas, né? torto ou aleijada, tá? Pautando a necessidade, né, de tocar no trabalho docente, tocar na formação docente, mas também como uma pauta de resistência, porque ainda existem pessoas, tá, dentro do mundo político brasileiro que acham que isso não é importante. Acho que o trabalho não é importante e o trabalho docente, por consequência, né, é um fenômeno. Até existe, mas olha, tá? Isso depois a gente pensa. Tipo assim. Tá bom? Não, mas isso é centralidade. Não há currículo qualificado sem um trabalho docente também, né, qualificado. Uma formação docente qualificada. Tá? Então, um projeto político-pedagógico tem que estar responsabilizado com o trabalho docente, com a formação docente, a partir de uma ótima oportunidade da escola criar possibilidade de formação de entes institucionais, não só a escola, várias universidades e assim por diante, tá? Através do seu projeto político-pedagógico, produzir formação. E que a formação faça uma retroalimentação para o projeto político-pedagógico. Porque formação é criativa, formação não é saber o que está escrito, não. O debate formativo, o debate formacional é sempre criativo. Bom? Um espaço-tempo aprendendo de múltiplas justiças. Né? Estamos retornando, que bom que estamos retornando, Raquel, Gilvânia e Rosemary, que não sei se já está voando, ou ainda está no aeroporto nos ouvindo. Nessa saída para o exterior, né, que eu fiz, eu pude ver como dentro do campo do currículo da formação, né, a teoria crítica está voltando sobre uma denominação, aí no Sul também, de justiça social, né, vinculada à justiça curricular, vinculada à justiça educacional, das múltiplas justiças. Por que isso? Por que isso é importante? Porque nós estamos num país desigual e com várias desigualdades, não é só de classe, não. Várias desigualdades. Então, a educação ela não pode simplesmente ser olhada como algo que tem que ser igual para todo mundo, no sentido de que a gente não olhe para a diferença. Ela tem que ser comum para todo mundo. Ou seja, que todos nós temos o direito de aprender, por exemplo, né, de forma qualificada. Tá? Mas que nós olhemos também para as justiças, as múltiplas justiças necessárias
vinculadas, né, às pessoas pobres, né, aos trabalhadores, às trabalhadoras, tá? As pessoas, né, o que me assombrou na Europa dessa vez foi a questão da miséria do imigrante, inclusive brasileiro. Né? Brasileiros pedindo esmola pelo meio da rua, bêbados, drogados, né? E aquilo me doía no coração. Mas não só brasileiros, né? Vários cidadãos e cidadãs do mundo, né, vivendo, né, inclusive acrescido de algumas sociedades, né, que o ódio, né, e a exclusão são permanentes. Né? Então, pensar nas múltiplas justiças é muito importante. E aí você vai para um conjunto de, né, ações vinculadas num projeto político-pedagógico, como eu vou tratar com a diferença nas suas diversas facetas. Bom, um espaço-tempo de amorosidade, de esperança, de lutas equânimes. Tá? A gente não pode perder, né, de vista essas questões do campo da estética, no sentido da sensibilidade. Paulo Freire já nos falou disso muito. Tá bom? Raquel, por gentileza. Um espaço-tempo de exercício da criticidade, da intercriticidade, como exercício mútuo de problematização proativa. Tá bom? A gente aqui pode retomar tanto Paulo Freire como Habermas, né? Paulo Freire dizia, não há saber desproblematizável. Todo saber tem que ser, né, para ser, ele não falava em formacional, mas a gente fala em para ser formacional, você tem intenções formativas, deve ser problematizado, questionado, debatido. E Habermas pega isso e diz assim, olha, é verdade, né, porque é possível debater, bom, é possível discutir, tá? Em função de um conjunto de condicionantes que, né, torna a verdade o que ela é. Tá? Contexto, demanda, necessidade, tá? E uma série de outras questões. Né? O projeto também é político-pedagógico, um espaço-tempo que deve acolher e aprofundar, né? Além de transversalizar e transsingularizar. Tá? Aprofundar a disciplina já nos ensinou. Agora é preciso a gente saber que na fronteira tem saberes, no encontro se produz saberes. Tá? E não é um encontro com grandes questões, né, da humanidade só, não. É um encontro com a criança. Tá? O encontro com, né, o jovem, o encontro com o trabalhador, o encontro com, né, o adolescente, tá? Com pessoas, né, vinculadas à educação de jovens e adultos. Tá? É sempre um encontro que a gente tem que dizer que é aí que, né, nós vamos criar temas transversais importantes. Né? Transsingularidades. Tá? Eu tenho a minha singularidade, mas essa singularidade de homem, tá? Ela pode aparecer em outro momento, no encontro, de outra forma diferenciada. Por que não? Tá? Eu acho que eu acho que já contei, não sei, Giovânia, você pessoalmente, a Raquel também, a história desse quadro que está aqui, né, atrás de mim, né? Contei para vocês o que significa esse quadro, né? O que significou. Né? Para quem não estava aqui, né, esse quadro foi um presente de uma estudante de doutorado, a professora Lourdes Reis, pintora, que depois de terminar o doutorado, grata, né, à nossa orientação, pintou esse quadro, né, e nos disse, olha, esse quadro foi feito pensando em você. Viu? Que ótimo, né? Maravilha, eu adoro esse quadro, minhas lives todas, né, aparece esse quadro. E depois de algum tempo, ela me disse, olha, eu queria dizer mais alguma coisinha que eu não disse para você. Esse quadro é você. Essa mulher é você. Tá? Isso é uma forma de me transsingularizar. Eu sou um homem que fui aprendendo, tá, a acolher também a alma feminina como um processo de aprendizagem. Tá? Isso é transsingularidade. Bom? Espaço-tempo de gestão participativa e cuidadora. Bom, a gestão que cuida.
Eu aprendi muito isso, Giovânia, na Facel, porque eu fui o diretor da pandemia. Em março, né, eu assumi, 2020, né? E logo no final de março a pandemia chegou. Bom, então eu tive que cuidar que as pessoas pudessem viver, tá? Que as pessoas que adoeceram pudessem suportar, né? E a faculdade primordialmente foi, né, cuidadora. Depois aí que foi passando, a gente cuidou mais de uma gestão, né, de realizar algumas coisas, mas aprendemos muito, né, na dor, né, de que também a educação tem que ser, né, cuidadora. Tá? Por gentileza, Raquel, acho que estamos chegando ao final. Gratos, tá bom? Ficam aí essas ideias, muito obrigado. Esse livro continua bastante atual, obrigado, Giovanni. Acrescentamos mais algumas coisas, né? A experiência da educação integral. Hoje eu sou o coordenador, junto com a professora Silvia Leite, na Universidade Federal da Bahia, do Programa de Educação Integral, né? Com 5 estados do Nordeste, incluindo o nosso estado, a Bahia. Está sendo muito interessante a perspectiva da aprendizagem, voltar a estudar Anísio Teixeira, para mim, foi, né, muito interessante, né? Revisitar a Escola Parque, tá? A grande obra, né, idealizadora da educação integral, né, aqui na Bahia, e que criou uma série de experiências importantes. Tá bom? É isso, estou à disposição. Muito obrigada, professora. Acho que tem muitas, né, as questões, eu notei muitas coisas aqui, né, e eu vi que o pessoal ali começou a falar um pouquinho sobre como que é nas escolas. Tem algumas perguntas, não sei se a Nara separou algumas, eu vi que ela abriu a câmera. Separei, isso. Uhum. Eu só trago, professor, é uma discussão, não tem como, enquanto supervisores e supervisoras aqui, a gente ouvir falar do PPP, e a gente não ir associando a gente lá na escola, nosso papel de articulador, né, e aí a gente vai vendo que a realidade de muitas escolas ainda vem o PPP como aquele documento de dentro da gaveta, burocrático, para entregar para a secretaria. Quando eu vejo um comentário de uma supervisora, acredito que seja, né, que não teve acesso a esse documento ainda na escola, isso me preocupa demais, porque ele é um documento vivo, ele é da comunidade, de toda a comunidade escolar, ele não é do diretor, ele não é do supervisor, ele não é um documento de uma pessoa, ou nem um documento para quando só vem a Secretaria de Educação mostrar que tem. Ele é vivo, a todo momento a gente está tomando decisão dentro da escola, todos os dias, a gente toma decisão, a gente, no coletivo, né, faz essas reflexões. É claro que a gente tem os momentos de reunião pedagógica, onde a gente para, a gente discute, a gente reflete sobre ele, mas é algo vivo. E aí eu vi algumas perguntas e comentários ali que fazem realmente a gente pensar, né, que em alguns momentos, professor, para mim, parece algo muito superado, e aí quando a gente vai ver, não foi superado ainda, precisa muito desse diálogo dentro da escola, junto com os supervisores. Muitos aqui ainda estão iniciando como supervisores e supervisoras, né, no concurso agora do Estado, tem gente aí que tem 1 mês, 2 meses como, né, dentro da supervisão, e esse é um tema muito caro, muito rico, que a gente precisa ainda discutir. O livro do professor, gente, eu tenho, né, tive a oportunidade de comprá-lo quando esteve aqui, eu acho que é fundamental para que a gente esteja estudando, né, enquanto supervisores e supervisoras, a gente precisa estar sempre nesse movimento de estudo, de busca, para que a gente possa fazer essa articulação dentro da escola. Mas eu vou passar para a Nara aí, para ver o que você parou de perguntas para o professor e poder passar. Tá bom. Então, boa noite, professor. Boa noite. Prazer bem grande ouvi-lo, né? Eu sou da ASESC, né? Colaboro aí na diretoria da ASESC. Pois não, Nara. E aí, assim, na verdade, eu acho que tu levantou vários caminhos, né, acerca do projeto político-pedagógico. E pelo fórum a gente percebeu que, assim, é um tema realmente que tem esse olhar que a Raquel acabou de trazer, tipo assim, ao mesmo tempo pode estar na gaveta da escola. Também há depoimentos no chat de gente que, assim, nós estamos reformulando o projeto político-pedagógico. Mas é difícil reunir as pessoas, né, e fazer esse trabalho de forma coletiva. Essas são questões que foram colocadas ali. Uma outra questão que aparece com frequência, é que, assim,
e que eu acho que tu podia explorar um pouco mais, a professora Giovana até perguntou, a professora Rosemary também reforça, qual é o papel mesmo da supervisão nesse processo? Porque o supervisor também não está sozinho na escola, parece que ele tem que tomar para si a questão do projeto político-pedagógico, mas quando você fala que ele é coletivo, ele é da escola. E como bem disse a Raquel, ele não é de uma pessoa ou de outra pessoa, ele é da escola. E se ele é da escola, qual é o papel da supervisão? Qual é o papel dos gestores nesse contexto? É uma outra questão que é levantada ali. Uma outra questão importante é assim, por exemplo, né, além da dificuldade de reunir, é essa coisa de que, assim, de que tu chega na escola e o projeto está lá. Em algum lugar da escola ele está, né? É muito difícil pegar o projeto e trazer o projeto no contexto da escola junto aos professores. Não como um documento formal que tem que ser apresentado também. Então, é tipo assim, não se mexe, faz muito tempo, letras mortas, e o que se faz a cada ano é uma renovação, e acaba que o dia a dia da escola é tão complexo, é tão cheio de coisas para se fazer, que é muito difícil. Você também, isso é uma verdade, né? Mas há que se eleger prioridades. Trazer isso à tona e colocar isso em discussão. Uma outra questão importante aqui, o Gilmar lembra bem, ele diz, o PPP não é um documento fixo ou imutável, ele deve ser vivo, flexível e participativo. Ele deve refletir as necessidades e contextos da comunidade escolar. Adorei, Gilmar. Isso significa que pode e deve sofrer alterações sempre que necessário, para se adequar às mudanças da realidade escolar. Isso fazemos em nossa unidade. Então, temos excelentes experiências. Temos aí um grupo de educadores fazendo exatamente o que tem que ser feito, né? Outro diz que é de gaveta. Essa coisa da demanda, eu gostaria que tu explorasse um pouco também. Existem tantas outras demandas que muitas vezes não conseguimos realizar o nosso trabalho como deveria acontecer. E é uma coisa impressionante, né, professor? Como essa nova gestão está dominando a gestão escolar e está trazendo demandas além, né, daquilo que já existe na escola. Queria que tu colocasse um pouquinho também. Já vou terminar. Outra coisa importante, comedidamente, diz a Andréia, em reuniões pedagógicas, definir qual dimensão abordar junto ao PPP. Isso é um outro aspecto, né, professor, muito difícil. Eu tive uma experiência anterior em escola básica, mas recente também em escola básica, e a coisa da falta de contato com os professores, das poucas reuniões pedagógicas que as escolas têm hoje, dentro da escola, para tratar com os professores dessa questão, é uma coisa que atrapalha bastante o desenvolvimento e a implementação, né, aí do projeto pedagógico. Muito bem. A todo tempo fazemos escolhas na escola, diz a Rosemary. O PPP é vivo, não podemos entendê-lo como um documento burocrático. E essa coisa dele se transformar, a linha é muito tênue, né? Entre preparar um documento e achar que está pronto. Já fiz, já cumpri minha obrigação, o PPP está atualizado, sigamos em frente. Ela lembra uma coisa importantíssima. Como articuladores, precisamos trazer esse diálogo para a escola. Enfim, professor, são várias. E a última perguntinha aqui da Lucilene, ela diz assim, trago o seguinte questionamento. O PPP não deve ser elaborado pela equipe escolar e comunidade, denotando autonomia à unidade escolar e aos sujeitos que ali se encontram? Por que o PPP tem que ser feito e mandado para a Secretaria de Educação? Ela pergunta, porque ela começa o questionamento dela dizendo isso. É uma versão que vai para a Secretaria para ser revista e aprovada pela Secretaria da Educação. E eu sei exatamente o que você está dizendo, Lucilene, porque quando eu cheguei na minha escola, na escola onde eu atuei, eu mexi no projeto pedagógico, chegou na Secretaria, a Secretaria voltou
como um raio para a minha escola, me questionando coisas que eu tinha colocado no PPP, questionando a escola. Professor, com você. Peguei mais ou menos o geral aí. Obrigada. Obrigado a você, Nara. Eu começo com Raquel, né, que fez algumas elaborações também interessantes. Assim, talvez com a resposta, a resposta ao diálogo com Raquel, perdoe, Raquel, a gente possa até ir também esclarecendo algumas outras coisas, né? As escolas, né, como escolas, né, elas têm uma cultura em comum, mas elas têm também a sua cultura singular, tá? Em face das pessoas que estão lá, tá? Das atitudes das pessoas que estão lá. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que pensar é que a gente vai encontrar culturas pré-estabelecidas, herdeiras, né, de coisas que a gente tem que lutar para que possa mudar, né, com mais facilidade, com mais dificuldade. Tá? Podia chamar isso de hábitos. Né? A gente vai reproduzindo, né, e algumas culturas assim defendidas, né, de forma violenta, né? Mesmo que a gente veja ali uma necessidade de um processo de formação. Aí, esse segundo argumento que eu coloco, né, além da gente ter que enfrentar culturas, né, por exemplo, na universidade, a cultura da vaidade, né, é duro, tá bom? A gente tem uma relação entre nós que é de autodestruição. Tá bom? E para a gente mudar isso é preciso, né, muitas alianças, muitas estratégias, muitas táticas, né, para que a gente, convencido de algo que é digno, algo que é importante, por um debate, por estudos, por preparação, a gente comece aos poucos, com o cuidado e mudando essa cultura. Isso é fundamental. Fazer uma leitura da cultura da escola, o que concerne a sua política, o seu ato político-pedagógico. Tá bom? Esse lugar comum, por exemplo, de engavetar é uma cultura. Tá? Por quê? Porque as pessoas não sabiam o que é um projeto político-pedagógico, porque, me perdoem vocês, as obras que existiam sobre o projeto político-pedagógico eram muito desatualizadas. Tá? A gente, quando escreveu esse livro, a gente foi se deparar, que me perdoem os autores que nós tínhamos, né? É assim mesmo, tá bom? Mas não falavam para a escola contemporânea, tá? Com as questões da escola contemporânea. Então, a gente teve que... Tá? E aí tem algo que é fundante de uma certa mudança. Se nós trazemos o projeto político-pedagógico para um dispositivo formacional, vamos fazer uma formação a partir do projeto político-pedagógico. A formação não é uma panaceia universal dos males da educação. Ninguém pode pensar assim, né? Ou seja, a formação não resolve tudo, mas resolve muito. Porque muitas pessoas, eu tenho na minha história de curriculista, né, que é também uma área que até hoje está me dando um trabalho enorme para dizer às pessoas, né, não podemos pensar dessa forma. Eu estou dizendo isso ao MEC. Ao MEC, não podemos pensar currículo dessa forma lá na educação integral. Tá? E aí, né, com esses processos, né, de fazer leitura de uma cultura. Que cultura é essa? Por que está assim? De que veio isso? Por que as pessoas estão pensando dessa forma? Tá? Criar processos formacionais. E uma terceira coisa muito importante, né? Criar alianças, boas alianças, que nos ajude a ir vencendo, né, por várias frentes, tá bom? Essa cultura, né, mais precisamente, que é o nosso foco de um projeto político-pedagógico engavetado, como um documento, mesmo que não esteja engavetado, mas um documento lá, né, que vira, entre aspas, uma letra morta, bom, que nunca foi, né, mas é possível que na prática se faça isso, somos nós que produzimos isso, tá?
E que, a partir dessas perspectivas, dessas possibilidades, tá? Irmos, né, nos aproximando de, por exemplo, e aí as coisas que Nara coloca, né, reunirmos mais pessoas, podemos começar com poucos, né, e depois ir ampliando e mostrando, né, os resultados e criando, né, uma visibilidade, né, que vá para as redes sociais, que vá para um debate de um filme, que vá para um debate de uma temática, e assim por diante, que entre a arte no meio. Por exemplo, eu fiz, quando diretor da pandemia, que eu vi a nossa unidade se esvaziar, que pessoas foram adoecendo, pessoas foram saindo da universidade, não se adaptavam ao processo de formação online, né? Professores se desesperaram, perderam a motivação, e dizer para mim, eu tenho que fazer a leitura do que é isso, e como eu posso fazer da minha unidade uma possibilidade de trazer de volta, né, se possível, que nada é remédio, né, panaceia universal, se possível, de volta para a Faculdade de Educação. E foi a arte que me ajudou. Criamos um palco chamado Literatos, né, para poesia, para contos, para teatro, para um palco no meio do pátio principal da unidade. Criamos uma plataforma de exibição de artes plásticas, pinturas, etc, etc. Criamos um cinema aberto, a gente chama de Projecere, tá certo? Ou seja, e as pessoas foram vendo que ali tinha vida. Tá? Que por mais que a pandemia, né, tivesse estragado muita coisa, que valia a pena voltar, né, entre outras coisas. Mas isso aí foi fundante para a gente retomar a vida, né, da faculdade, que estava se esvaindo. Tá? Porque temos uma faculdade predominantemente de pessoas de renda baixa, né, que lutam para poder manter, de uma hora para outra viram seus estudos, né, porque não podia comprar um computador, tinha dificuldades onde morava, e essas coisas que a gente passou. Né? Então, eu fiz essa leitura, e aí comecei a produzir, né, estratégias, táticas, né, com boas alianças. Eu peguei o pessoal da arte todo, vem cá, vamos trabalhar comigo, me ensina aí como é. Ah, como é que o teatro pode trazer, como é que o cinema pode trazer, como é que as exposições, pega o pessoal do DA. Ah, vamos, porque nós estávamos com a unidade esvaziada, né? E isso é gestão, isso é supervisão, isso é articulação, tá bom? E o projeto político-pedagógico, ele é interessante porque ele dá várias possibilidades, da didática, do currículo, da aprendizagem, da avaliação, tá? Seja do saber sociotécnico, mais artístico, cultural, espiritual, no sentido amplo da ideia de espiritualidade, e assim por diante. Quer dizer, abrir o leque, tá? Para a gente ver as possibilidades, né, que possam trazer o projeto político-pedagógico e, ademais, como eu coloquei, que passe a ser um dispositivo. A ideia de dispositivo, né, que é trabalhada por Foucault e Deleuze, a ideia de que dispositivo é algo sempre que altera, que transforma, né, que desloca. Né? Quer dizer, o projeto político-pedagógico ele pode ser um dispositivo formacional interessante. Tá? Está vivo, daqui a gente tira uma coisa bacana. Vamos, de ano em ano, vamos debater, vamos fazer um seminário bacana, entendeu? Com o projeto político-pedagógico, trazendo também cinema, arte, a cidade, a comunidade, para discutir, tá? Os princípios da escola, saber quem somos nós. Porque o projeto político-pedagógico é, na realidade, um trabalho identitário. Aqui estamos nós. Essa é a nossa cara. Tá certo? E por mais que a escola tenha coisas comuns entre elas, né, tem que ter, tá? Todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que ser sério, tem que ser responsável com a educação, mas cada escola tem uma especificidade, às vezes muda de turno para turno. Né? E pensarmos nesse dispositivo formacional como algo que dê vida também ao projeto político-pedagógico. Né?
Muitas outras demandas, sim, mas olha, conecta as demandas, né, da urgência com as demandas, né, de um projeto. A urgência curricular vamos pegar nosso projeto político, ver como é que está o currículo, nos orientando, vamos ver lá se a demanda muda o projeto muda a demanda, nos ajuda com a demanda, tá bom? Quer dizer, fazer com que as demandas do dia a dia, tá, elas cheguem no projeto político-pedagógico da escola, porque, afinal de contas, é a cara da escola. Tá certo? O processo identitário da escola. Eu não falo de identidade, que parece uma coisa fixa, né? É o processo identitário, é o movimento, tá? Que uma instituição escolar pode... A ideia interessante de mandar para a Secretaria de Educação o projeto de pedagógico, acho que é problema nenhum, né? Desde quando sejamos autônomos, olha aqui nossa cara, olha aqui o nosso fazer, né? Quer contribuir? Tá? Mande contribuições. Porque, claro que eu estou colocando isso de forma muito lúdica, mas, assim, política pública, tá? Que, na realidade, são proposições que vêm de secretarias, de Conselho Nacional, de MEC, não é para se seguir. Tá? Inclusive, algumas dizem, olha, né, a própria BNCC, que é durinha, né, mas lá na BNCC você vai encontrar um item escrito onde assim, olha, tá? As escolas terão autonomia para, de acordo com suas necessidades, e aí? O que isso significa? Quer dizer assim, ó, isso aqui não é um guia. Tá? Por mais que tenha algumas ciladinhas lá, né? Mas isso aqui não é um guia. Assim, ver sempre, né, esses entes centrais das políticas educacionais como entes que formulam a educação, tá bom? Mas que não pode, essas formulações não podem se transformar em guias, até porque não funciona. Educação é sempre algo de contexto, é sempre algo de demanda específica, que muda de território para território, que muda de condições econômicas e sociais para condições econômicas e sociais diferenciadas, tá? Que mudam, né, vinculadas, e todos eu diria, todas as particularidades da educação, todas elas são sensíveis a isso: currículo, didática, aprendizagem, ensino, avaliação. A gente sabe, a gente que é professor, que é supervisor, que é gestor. Tá? Alguém que pensar que uma política de currículo, né, funciona como funciona uma receita, né, as fazedoras de bolo e os fazedores de bolo sabem muito bem que não é assim, não. Mesmo na receita, tá? Né, a coisa não é fácil, não, é arte. É arte. Veja se, não sei se vocês já souberam, tá? O sistema PISA acabou de se convencer, tarde demais, mas muito tarde, que a maioria dos seus indicadores deveriam ser indicadores qualitativos, porque os indicadores quantitativos não estavam condizentes com a realidade. Oh, meu Deus, agora que vieram saber isso. Chegaram, o sistema PISA era uma régua. Aqui está o modelo que todo mundo tem que chegar. Mas me diz uma coisa, como é que pode? Eu tomo como exemplo, minha gente, né, CAPES, tá? E o Sistema de Educação Superior. A CAPES avalia um programa que está lá no Amapá, tá? Que muitas vezes precisa de pagar uma passagem de um professor que vai aqui de Santa Catarina para lá fazer uma banca, porque é um grande professor, pode ser do Rio de Janeiro, pode ser da Bahia, pode ser de onde for, tá? E paga o preço de uma passagem internacional. Como é que um estado como esse vai ser avaliado num patamar padrão de todas as pós-graduações do Brasil? Não pode. Você vai produzir injustiça social e educacional. PISA fazia isso. Eles chegaram à conclusão agora, né, que o que eles estavam fazendo, né, era muito mais importante ir para uma pesquisa mais de indicadores qualitativos que são sensíveis a contexto, a demandas, a formas de vida, a questões econômicas, sociais, do que um padrão estatístico, tá, que passava feito uma régua. Agora que chegaram à conclusão. Tá? A mesma coisa é no que concerne, né, aos projetos políticos pedagógicos das escolas. Nenhuma secretaria, nenhum órgão, tá,
pode imaginar, tá certo? Que um projeto político-pedagógico tem que ser um produto a ser monitorado e sua gestão seja a gestão da Agência Central de Regulação. Não pode ser isso. Pode olhar algumas coisas e recomendar? Pode, isso é diferente. Mas tem que olhar também para a escola como um lugar de que não tem idiotas culturais. Professor não é idiota cultural. Supervisor não é idiota cultural. Gestor não é idiota cultural. Ele sabe do que está acontecendo ali. Tá? E a gente deve estar interessado, inclusive, em saber disso também. Ok? Muito bom. Já deu mais uma provocada. Já está levando a gente a pensar, porque a gente sabe que esse é um tema bastante sensível, né? Muito sensível mesmo, e que a gente não cansa de falar. E temos aí, né? A professora Josivana lembrou bem, Rosemary, que defendeu uma tese, né? De doutorado totalmente, né? Inovador do ponto de vista de olhar o projeto político-pedagógico. Você disse bem, tipo assim, ele não é... Não, a gente teve aquelas referências lá atrás. Eu sou uma professora que me formei nesse tempo aí, onde planejamento tinha um suporte, uma condução teórica totalmente diferente da condução que eu vejo hoje. E quando você chama para a gestão e coloca o supervisor no lugar da gestão, é muito importante. E você disse uma coisa que eu anotei e adorei, que disse assim, gestão que cuida. Uhum. Gestão que cuida é diferente daquela que só faz a questão administrativa, é aquela que se preocupa com o que está acontecendo ali. Então, assim, e o supervisor tem muito esse papel, né? E ele está no núcleo da escola ligado à gestão escolar. Sim. Então, é muito importante que ele tenha uma noção de gestão que cuida mesmo. Assim como você, eu fui chefe de departamento, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, me aposentei agora, eu fui chefe de departamento na pandemia. Eu sei do que tu está dizendo, entendeu? Beleza. Na pandemia, na chefia do departamento. Eu fiquei totalmente, assim, foi uma coisa absurda, porque uma coisa que me envolveu totalmente, a pandemia me envolveu da cabeça aos pés, porque tinha as pessoas, os professores, as reuniões, lidar com online, então, são coisas difíceis, né, da gente conciliar e que a gente tem que buscar suporte e subsídio também. A Lucilene diz, muito bom, professor, professor não é idiota cultural, graças a Deus. Professor tem saber, sim, independente do segmento em que atua, da educação infantil ao ensino superior. O Éden diz muito claramente, também lembrando, todo professor é um gestor. É verdade, todo professor também é um gestor. Por vezes se separa isso como se a gestão não tivesse a ver, né, com todo o processo educacional. Outra coisa, amei também essa fala sobre a gestão que cuida. A Renato também está lembrando disso, que é uma coisa assim, muito importante para a gente colocar. Então, uma outra coisa que eu queria que você explorasse um pouquinho mais, se possível, professora, assim, rapidamente, né? É quando você fala, eu gostei muito da tua abordagem em relação à aprendizagem, essa aprendizagem valorada, que é um campo complexo para a gente pensar, porque, de fato, o que nós queremos? Queremos que todos aprendam. O nosso objetivo, né, no fim e ao cabo, digamos assim, enquanto docência, é a aprendizagem, né? Então, quando você traz essa valoração à aprendizagem, né, essa coisa de você saber o que é que tu está entendendo por aprendizagem, é como quando a gente fala das boas práticas, né? Então, você escuta muito, sobre as boas práticas, mas eu me pergunto antes, que conceito eu tenho de boa prática? E aqui eu me pergunto também, que conceito eu tenho em relação à aprendizagem? Que eu acho que é uma coisa importante, que o PPP tem que ter esse link com a aprendizagem, porque no fundamento está uma sociedade melhor, um sujeito melhor, uma vida melhor, tudo melhor a partir dali, não é? Onde é que a aprendizagem se linka aí? Eu gostaria também. E também que você abordasse um pouquinho, daí é a minha expectativa. O Gilmar diz uma coisa assim para ti. Exatamente, professor.
Concordo plenamente com o senhor quanto ao papel da secretaria. É fundamental que ela tenha um olhar atento e sensível para a comunidade. Afinal, são as pessoas da comunidade que vivem diariamente as realidades locais e que devem ser reconhecidas como protagonistas no processo educativo, conforme está previsto no projeto político-pedagógico. Também adorei essa sua fala. Qual o problema da secretaria pedir? Não tem problema, pede. Olha lá, volta para a escola, discute comigo. Não vai ser esse ato que vai inviabilizar. Quando a escola tem clareza do seu projeto educativo, ela banca o que está no projeto, no PPP. Ela banca com unhas e dentes e diz, nessa escola se faz assim. Muito importante essa pauta, viva a universidade, e é isso. Vamos te ouvir mais um pouquinho, né? Tá cheio de coisas aqui. Se você colocar essa questão da aprendizagem, é porque, assim, o que acontece é que a gente investe bastante na ideia do ensino, sim, justo, tá? No caso da universidade, da pesquisa, da extensão, justo, mas parece que as coisas encerram-se por aí e que isso, por si só, produz, tá, tudo que a universidade gostaria de ter. Ora, lá na ponta tem uma experiência, tá, que está se dando, que eu chamo que, na realidade, é uma lacuna ruidosa, que a universidade, por exemplo, e a escola também não estuda o que está acontecendo lá com esse estudante, tá? Ou como é que ele está se formando a partir de uma ideia de aprendizagem valorada, até para tornar isso política pública. Eu não penso só numa questão psicologizante, eu sou psicólogo de formação, mas estou longe, por enquanto, desse argumento. Me incomoda como a instituição escola, a instituição universidade compreende as aprendizagens produzidas nessa institucionalidade, identitariamente e culturalmente singular, porque são, tá bom? Isso fica como um epifenômeno. Ah, sim, mas olha, se eu ensinei bem, está tudo bem por lá. Não necessariamente é assim. Eu tenho que me deslocar para saber, até como política pública, tá, o que é que está acontecendo nisso que a gente está chamando de uma certa qualificação da formação, que é, enfim, né, e ao cabo, é a aprendizagem valorada. Tá certo? E isso tem uma série de questões que entram aí para poder a gente, a partir de política pública, né, ir ao encontro dessa experiência. Tá? Que está lá como algo do campo da solidão. Tá bom? Então, assim, o que a gente vê nas narrativas da pesquisa é assim, bom, até que alguns professores cuidam. Tá? Até que algum grupo de pesquisa cuida. Mas, assim, como é que a instituição, escola, a instituição, universidade, eu estou colocando porque eu convivo com isso, né, está compreendendo bem, de forma aprofundada e criando políticas públicas para ir ao encontro desse fenômeno que é resultante de todos os outros esforços. Afinal, o que a gente quer na ponta, né, é uma aprendizagem consistente, né, uma aprendizagem, portanto, né, valorada, qualificada, tá, que permita dizer que, olha, valeu a pena, né, essa experiência educacional que eu vivi. Não temos política pública, tá, para isso, não temos um aprofundamento, porque quando você vai para a aprendizagem, é estudar Piaget, é estudar Roger, é estudar Skinner, é estudar... Quer dizer, sim, mas é preciso que a instituição saiba que ali está se dando uma experiência que é singular, que é singularizante, né? E prestemos atenção. Num projeto político-pedagógico, por mais que isso seja um desafio, né, e eu percebi isso, né, andando por aí com essa pesquisa, a gente pode começar a se aproximar de colocar um olhar mais atento sobre isso, porque, às vezes, é um pedido de socorro que ninguém está ouvindo, porque nem compreende, né, nem tem sensibilidade para compreender. Brevemente eu acabo essa obra que estou escrevendo sobre isso e terei todo o prazer de socializar aqui com vocês da perspectiva de um projeto político-pedagógico, da supervisão, da gestão. Tá? Será um prazer. Vamos precisar. Que maravilha, professor.
Obrigada, viu, Obrigada. professor? Obrigada pela... Lara, grande prazer de conhecer. Tudo. Vamos Igualmente. conversando. Um abraço, Foi uma gente. maneira aqui, gente. Obrigada, Até professor. breve. Abraço a Em nome da todos. UFSC, do GPD, em nome da SESC, em nosso nome, de cada um e cada uma que aqui esteve, um abraço Obrigada. e muito Obrigada. obrigada. Obrigada, Edilvânia. Giovânia. Prazer revê-la aí na telinha.